Estamos de volta com o programa Eclésia, ao vivo para todo o Brasil. Você pode ir ligando e participando com a gente, hein? Olha, 0 operadora 19 3871 9620 ou então 0800 000 777, desculpa, 0800 777 0021. Você vai ligando para nós aí, participando através do Facebook também. Fique à vontade. Eu queria fazer um pedido para você de coração, para que você seja um sócio evangelizador da Associação do Senhor Jesus da TV Século XXI. Você, nos ajudando a evangelizar o Brasil e o mundo, você ajuda a curar corações. Você ajuda a mudar vidas. Vidas são salvas com a sua ajuda. Então nós precisamos de você, nós precisamos da sua ajuda neste momento. Eu sei que está difícil para todo mundo, gente. Está difícil financeiramente para todo mundo, a gente está passando um aperto financeiro também. A associação também passa, que é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, que vive da sua doação, da sua colaboração. Portanto, ajude a associação, ajude o Padre Eduardo, a irmã Luísa, a levar essa obra adiante, a levar essa obra de evangelização para o Brasil e o mundo. Participe com a gente, faça a sua pequena doação, mas ajude a associação. Para manter toda essa estrutura desse programa que está aqui, né, custa bem caro. Nós precisamos de você, com certeza. E eu acredito que você vai nos ajudar. Ok? Padre, vamos lá? Sim. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse fundamento bíblico que é o chamado à santidade. Certo. Em primeiro lugar, Júnior, a pessoa humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Podemos todos ter na Bíblia em casa, é só abrir a primeira página, no primeiro capítulo do livro do Gênesis, e no versículo 26, onde Deus diz isso, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E uma das características de Deus é a suma santidade. Portanto, já a partir da criação do homem, nós somos chamados a sermos santos. Se quiséssemos pular de repente para o Novo Testamento, poderíamos abrir o Evangelho de São João, no capítulo 6 e no versículo 40, onde ele fala de uma maneira explícita que Deus não quer que alguém se perca, que todos possam participar do reino celeste na glória dos santos, na glória de Deus. Portanto, existe dentro de nós, criados à imagem e semelhança de Deus, algo que nos estimula a subir na vida, nesta escada da perfeição, para um dia viver eternamente ao lado de Deus e dos demais santos e de Nossa Senhora. O chamado da santidade tem exatamente o seu fundamento bíblico. Sem dúvida. Tem João também, né? Em João 6. Sim, onde se fala que a vontade de Deus é que ninguém se perca. E todos nós somos chamados, Júnior, estamos no mês de novembro, dedicado de uma maneira especial a todos os santos, como também a lembrarmos das pessoas, dos entes queridos que nos precederam na vida eterna. Às vezes uma pessoa morre e não tem ainda, digamos assim, uma condição necessária, porque precisa de uma purificação. E daí mais uma etapa da bondade de Deus, que através desta purificação no purgatório, uma alma chega um dia a poder entrar para sempre na pátria do céu. E é por isso que nós chamamos as almas do purgatório de santas. Na verdade, prezados amigos, não são ainda santas porque não estão no céu. Olha que interessante isso. Eu não sabia disso, padre. Mesmo estando no purgatório, já é considerado santo. Sim, exato. A piedade cristã, de uma maneira que não está errada, chama de santa porque um dia serão santas. Inclusive, Júnior, acontece que no final do mundo, também no purgatório, não existirá mais o dogma de fé. Padre Guido, quais são os meios mais comuns para a santidade? Opa! Em primeiro lugar, meus amigos, acreditamos plenamente na iniciativa divina através dos sacramentos. O batismo é o sacramento fundamental que nos encaminha para a santificação. E é o sacramento básico através do qual nós adquirimos os dons necessários para enfrentar esta caminhada. É tirada a mancha do pecado, entramos a fazer parte da família de Deus,
adquirimos o nome de cristãos e nos tornamos também herdeiros do céu, santos, né? E como também o uso correto de 3 grandes qualidades que, de uma maneira completamente gratuita, Deus nos proporciona: a inteligência, a vontade e a liberdade. Veja que são qualidades que Deus não quis dar aos demais seres que Ele criou. Um exemplo muito prático, o passarinho. O passarinho, né, que dá tanta alegria também, acompanhando no seu voo, etc. O passarinho... De manhã está lá, né, piando, né, quando você acorda. Né? Exato. O passarinho foi criado antes da pessoa humana, está registrado na primeira página da Bíblia, certo? Mas até hoje ele continua fazendo o seu ninho como milhões e milhões de anos atrás, porque recebeu o instinto e não a inteligência. Ao passo que para a pessoa humana, até o último modelo mais sofisticado que existe por aí, de computador, por exemplo, daqui a 2 meses já será superado por um modelo mais ainda sofisticado, exatamente o uso da nossa inteligência. Gente, recebemos gratuitamente estes dons da parte de Deus e somos chamados a pô-los em prática para que possam produzir muitos frutos que se transformam numa garantia para a nossa vida eterna. Poxa vida. E a santidade é reservada, assim, a uma categoria de pessoas? Tem que ter uma profissão específica, por exemplo, tem que ser padre para ser santo, tem que ser freira. É verdade, Júnior, que, digamos assim, uma boa parte dos santos e santas canonizados pela Igreja, vou explicar logo o que significa canonizados, pertencem a pessoas de vida consagrada, fundadores e fundadoras. Aliás, é um motivo de orgulho para todas as congregações religiosas ter os seus fundadores na glória dos santos, como também ter membros da família religiosa. Nós sabemos, olha, o padre Eduardo, o nosso fundador, ele é jesuíta. Praticamente não passa semana que até no calendário da igreja não haja alguns santos jesuítas. Verdade. Os franciscanos e outras congregações. Eu sou rogacionista, o meu fundador é Santo Aníbal Maria de França. Mas já estamos com 3 padres no caminho da canonização. É motivo também para nós de muita alegria até comunicar isso. Mas, para responder à sua pergunta, não é verdade que a santidade seja reservada a eles, porque todos nós somos chamados a sermos santos. Faz poucos meses que o Papa Francisco canonizou, por exemplo, o papai e a mamãe de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim, verdade. Então, já estamos, né, com um caso prático até na vida dos leigos, como também os meninos de Fátima, em ocasião do centenário das aparições em Fátima, Francisco e Jacinta, que já eram beatos, já foram canonizados também eles. Olha, sim, são santos, gente, uma menina de 9 anos, Jacinta, e um menino de 10 anos, santos colocados sobre os altares. São santos canonizados, isto é, proclamados oficialmente pelo magistério da Igreja. Agora, é bom que cada um de nós saiba que os santos não são somente os que a Igreja define e proclama para o mundo inteiro e apresenta como modelos a serem seguidos. Mas quando uma alma vai para o céu, é santa. Portanto, só Deus sabe o número das almas, né, que são santificadas, que já estão no céu. Interessante, no último livro da Bíblia, Júnior, no capítulo 7, no versículo 9, o autor sagrado, que teve uma visão dos santos, escreveu esta frase: e depois disso, podem conferir, e depois disso, eu vi uma multidão tão grande de todas as raças, línguas, etc., e que ninguém podia contar, porque foge ao controle humano o número dos santos e santas. Sem dúvida. Olha, queria agradecer já a participação de muita gente aqui, já mandando para nós aqui um telefoninho, um abraço para nós, Padre Guido. Está aqui a Maria dos Prazeres de Souza, de São Benedito, Ceará. Ela falou que ela reativou, que ela pede
também oração pela saúde, por toda a família. Voltou a ser sócia. Obrigado, ó. Um beijão no seu coração, Maria dos Prazeres. Obrigado mesmo, de coração. José Maurício de Lemos, de Natal, Rio Grande do Norte, pedindo oração também aqui. Matilde Antonieta, de Campinas, pedindo oração e a graça por um emprego, enfim. Tem mais coisas aqui, a gente vai rezar por você também. Zélia Maria, de Taquara, Rio Grande do Sul, oração pela sua saúde e cura do esposo Edmundo. Também João Carlos Zaguis, acho que, né? De Bauru, gostaria de que mandasse aí um abraço para Rosângela e Dona Afonsa. O senhor conhece? Não conheço, mas é de Bauru. Bauru, onde o senhor lá? O senhor está morando hoje, né? Exato. Um abraço a todos os bauruenses. E hoje quero dar um abraço especial para a Camila, aqui de Campinas, e lá em Bauru, para os fiéis da Capela São Sebastião, da paróquia Santa Clara, onde tive a alegria, neste final de semana, de celebrar uma missa. E a Janete Ferro, também de Bariri, exterior de São Paulo aqui, pedindo aqui oração também para a gente, para saúde e cura. A Selma de Aragão, de São Miguel do Aleixo, Ceará, oração pela recuperação da saúde e pela paz, de Edilane. Gente, a gente vai rezar por vocês sim, com certeza, tá? Padre, o que significa a palavra jurídica canonização? Exato, significa ser colocado o nome no cânon. Cânon é, digamos assim, o órgão oficial, né, do Vaticano, que é apresentado à veneração do mundo inteiro. Portanto, canonizar significa santificar e ser apresentado ao mundo inteiro, certo? O processo de canonização é o processo que termina com a proclamação do santo ou da santa, cujo nome é escrito no cânon da Igreja. Quando nós participamos da Santa Missa, a um certo ponto, na hora da consagração, são citados alguns santos e santas, especialmente dos primeiros tempos da Igreja. Mas no dia, por exemplo, de um santo que se venera, é nomeado exatamente este santo, a santa também. E isso no mundo inteiro. O processo para chegar à canonização, Júnior, digamos assim, passa por várias etapas, certo? E quais são essas etapas? São várias. A primeira etapa, em primeiro lugar, o processo deve iniciar, conforme o Código da Igreja, 5 anos após o falecimento. Ah, é? Sim. Agora, nestes 5 anos após o falecimento, não é que a igreja fique só esperando que o tempo passe, não. É já formada uma comissão que começa a coletar vários dados. Por exemplo, esta pessoa que merece chegar aos altares escreveu muitas coisas. Os escritos começam a ser recolhidos para serem submetidos à apreciação da autoridade eclesiástica, para conferir que tudo o que esta pessoa escreveu bate perfeitamente com a doutrina cristã. É um processo especial reservado aos escritos. O outro processo é coleção de dados a respeito da fama da santidade. Tantas pessoas que lembram episódios, digamos assim, de grande destaque a respeito de uma expressão, de um gesto, de uma prática, de uma virtude, etc. Tudo é recolhido para ser submetido à autoridade eclesiástica, como também se recolhem dados a respeito da prática das virtudes que esta pessoa praticou, com um pormenor. As virtudes devem ser respeitadas e praticadas não numa maneira, digamos assim, normal, mas num grau chamado heróico. Isto é, uma pessoa deve destacar-se no exercício de tantas virtudes práticas que caracterizam a vida do cristão, quais, por exemplo, até um sacrifício, uma renúncia pessoal em benefício de uma outra pessoa, certo? Um grande esforço para poder ajudar uma pessoa, sobretudo no exercício da caridade. Estes documentos começam a ser recolhidos e a Igreja faz questão, né, de receber estes depoimentos,
que são apresentados ao bispo, certo? E o bispo nomeia geralmente um sacerdote ou uma religiosa também, com o título de postulador. Postulador da causa. Da causa, exato. Este postulador fica como responsável último, né, pela celebração das várias etapas que levam uma pessoa no caminho da canonização. É aí que o bispo, a pedido do postulador, nomeia um tribunal diocesano. É o primeiro processo, que é um processo reservado na diocese onde viveu a pessoa que se quer, digamos, candidatar para a santidade. E o tribunal, gente, funciona como os demais tribunais do ponto de vista jurídico. Por exemplo, um juiz como presidente, e depois temos um advogado de defesa, e temos um advogado de acusação, ou um promotor de justiça. Na verdade, Júnior... Tem um dito popular aí. É um dito popular, exato, advogado do diabo. Que fala, mas não é nada a ver. Júnior, eu já trabalhei em 5 processos de milagres. E o senhor foi advogado do diabo? Foi o primeiro processo, fui advogado do diabo, né? Quando se tratou de analisar um milagre atribuído à intercessão da serva de Deus, Madre Teresa de Jesus Gerhardinger, fundadora das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, uma alemã, cujo corpo está em Munique, na Alemanha. E o milagre aconteceu dentro do hospital da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Ah, é? E mesmo fazendo este papel de advogado do diabo, o milagre foi aprovado e aquela madre fundadora foi beatificada. Aliás, aproveito para comunicar, porque não faz nem uma semana que eu recebi uma comunicação da superiora geral desta congregação, porque aconteceu outro milagre atribuído a esta fundadora, que já é beata, Madre Teresa de Jesus Gerhardinger, e brevemente será celebrado o processo do milagre. E me convidaram para, mais uma vez, fazer o papel, né, do advogado do diabo. Vamos explicar isso daí, padre, que a gente está falando. O que faz esse advogado? Quando não fala assim, nossa, mas é aquele que fica acusando, que fica falando, não. Qual é a função desse advogado? Bom, o nome é um pouco infeliz. Sim, né? Pensar, porque a turma está assustada. Nossa, advogado do diabo. Peraí, vamos lá, ninguém está advogando por ele. Juridicamente falando, o promotor de justiça, é o nome técnico, é aquela pessoa que trabalha no tribunal para que não haja nenhuma contradição em tudo que é falado. Por exemplo, se você, Júnior, é uma pessoa que é chamada para dar um depoimento, certo? E aqui ao meu lado o presidente do tribunal, certo? Que começa, primeiro você vai fazer um juramento de dizer a verdade e começa o diálogo, o interrogatório. Sobre a Bíblia? Exato, botar a mão sobre a Bíblia, exato. E o presidente do tribunal pergunta para você, Júnior, qual é a sua data de nascimento? E você responde, tem um secretário que logo registra, certo? E começam várias perguntas, você responde com toda simplicidade, seriedade, etc. De repente, o presidente pergunta mais uma vez, quando é que você nasceu? E você dá uma resposta diferente, uma data diferente. Eu, que sou o promotor de justiça, o advogado do diabo, toco uma campainha, chamo a atenção de como é que é. Você disse uma data antes e agora modificou. Portanto, porque na ata depois não pode resultar 2 datas diferentes. Sim. Inclusive, é bom saber que é tão sério este tribunal eclesiástico que uma simples contradição pode até arquivar o processo inteiro. Ah, é? Sim. Inclusive, sempre se costuma, na hora de celebrar um processo, ter como guia um processo que não foi aprovado.
devido a um erro, às vezes um erro técnico, às vezes um erro de um documento, até às vezes um erro até de um hospital. Meus amigos, são leis muito sérias, processos são muito rigorosos, e é bom também dar uma resposta a uma pergunta que muitas pessoas fazem. Padre, qual é a média que chega no Vaticano de pedidos de canonizações? Uma média anual que supera 800 casos. Nossa! Olha que a Sagrada Congregação do Vaticano, chamada da Causa dos Santos, tem muito trabalho para frente, minha gente. E se um processo desse é barrado, nisso que o senhor falou aí, não foi aprovado, o que acontece? Para tudo? A pessoa não tem mais chance de voltar no começo no processo? É arquivado. Sim. Mas é bela a sua pergunta, Júnior, para também explicar uma coisa aos nossos amigos telespectadores. Pegamos o caso de uma grande santa canonizada pelo Papa Santo também, João Paulo II, Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina. Santa Faustina da Polônia, ela recebeu inúmeras visões de Jesus, escreveu muito também. Quando foi apresentado o pedido ao Vaticano de analisar os escritos, etc., era Papa João XXIII, que também é santo hoje. E, minha gente, o processo acabou sendo arquivado porque determinadas expressões usadas pela Santa Faustina Kowalska pareciam, entre aspas, heresias. Não foi aceito, foi arquivado. Quando chegou ao trono do Papa João Paulo II, que conhecia muito profundamente Santa Faustina, mandou tirar do arquivo. E o que aconteceu? O Vaticano fez uma declaração pública oficial que a tradução do polonês para o italiano, que tinha sido feita na época do Papa João XXIII, tinha sido, desculpem a expressão, péssima. Estava errônea. Exato, muito errada. E, portanto, dava crédito a uma interpretação de heresia. Olha isso. Veja, são os caminhos diferentes que Deus usa. Resultado, Santa Faustina foi canonizada, e com grande foi ela, né, que recebeu as aparições de Jesus, Divina Misericórdia, né? E agradecemos a Deus por essa grande santa. Interessante, né? E foi na mão do polonês, né? Foi, exato. Olha que Deus faz, né? São os caminhos de Deus, que tantas vezes não batem com as nossas causas. Como também é bom saber um outro pormenor, não é a primeira vez que a Sagrada Congregação da Causa dos Santos manda arquivar um processo de um milagre, por exemplo, porque nota ou algum defeito, ou talvez a medicina explica e não acha que foi verdadeiro milagre, são vários casos, e parece que o santo que já está no céu responde quase que imediatamente. Acontece outro milagre, que naturalmente passa por mais um exame e acaba sendo aprovado. Ou seja, Padre Guido, se a pessoa é para ser santa mesmo, quer dizer, não estou dizendo assim, se ela é para ser canonizada, acho que é a melhor palavra, né? Porque santos todo mundo tem que ser, né? Não há o que pare, né? Exato. As coisas vão acontecer mesmo. Olha, Júnior, nós nos consideramos instrumento nas mãos de Deus, né? Olha, não porque eu já trabalhei como advogado do diabo, mas eu estava plenamente convencido que era um milagre. Claro, tem que agir desta maneira. E às vezes acontecem desentendimentos, mas a vontade, quando é de Deus, vai para frente. Aliás, o lema desta santa, que foi a primeira que conseguimos colocar sobre os altares, Teresa de Jesus Gerardinger, da Alemanha, o lema da santidade dela, que foi como o carisma dela, foi uma frase: todas as obras de Deus nascem no sofrimento.
Olha, que interessante isso. E olha que belíssima esta frase, né? Sim, linda. Todas as obras de Deus nascem no sofrimento. Diz um provérbio brasileiro, né, que não há uma rosa sem espinhos. Certo? Mas não será o espinho a tirar o perfume da rosa, mas ter a presença também do espinho. Quando uma obra de Deus vai para frente. Bom, esse é o programa Eclésia, nós estamos ao vivo aqui na TV Século XXI, esperando a sua ligação, tá? 0800 777 0021 ou então 0 operadora 19 3871 9620. Você vai concorrer, todo mundo que participar, ao livro 9 Papas, que está aí aparecendo no seu vídeo, ok? 9 Papas contra a destruição no mundo, 100 anos de guerra e luta pela paz. Você vai concorrer com a gente. Também mande a sua pergunta. Se você tem dúvida a respeito do que nós estamos falando aqui sobre a canonização dos santos, manda a sua pergunta para nós que nós vamos tirar a sua dúvida aqui no ar ao vivo com o Padre Guido. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.